E já que hoje a gente vai falar de Toy Story, por que não ir com o copo do Toy Story? Olha só. É a bota do Buzz. E isso é só uma capa do copo. O copo tá aqui dentro. Ó, aqui é o copo do Toy Story 4. Ele já não fica mais na minha estante. Agora ele virou um porta-caneta aqui de casa. Mas eu gosto muito dele, gosto muito dele. Belo poncho. É bom ver os dois brigando de novo. Com certeza. Olha, pra quem disse que um quinto filme vindo daquele quarto filme seria a queda da Pixar, eu tenho que confessar que eu estava muito enganado. Achei que eu ia vir com uns pedregulhos na mão e eu ia tacar na lâmpada daquele abajur de escritório, mas eu tenho que me redimir. O que não pedimos nada nos entrega uma obra linda e com um belíssimo roteiro. Toy Story 5 não foi mais um filme na estante da Pixar, mas ele foi uma mensagem e uma resposta a quem precisava de um complemento na história. Vamos falar do que foi bom, do que não precisou, de personagens que deram um brilho no filme, mesmo achando que seria apenas mais um brinquedo. Vamos falar também do que pode ocorrer futuramente com a franquia e se pode vir aí estatueta de Oscar. É sobre esse filme que nós vamos falar hoje. Dito isso, puxa a vinheta. Seja bem-vindo à claquete mais bonita desse YouTube. Para você que não me conhece, meu nome é Paulo Rancel, eu sou diretor e roteirista desse canal. E olha, eu tô até agora sem acreditar que esse filme, além de lindo, me emocionou de uma maneira. Quando vimos que viria Toy Story 5, a primeira coisa que pensamos era: vai ser ruim, vai ficar manchado, vai derrubar a trilogia. Justamente porque o quarto filme não se mostrou ser tão bom assim como os 3 filmes da franquia. Não são todos os fãs de Toy Story que gostam do quarto filme. Ainda mais eu, sou time Andy até hoje. Então ver esse quinto filme foi tipo, é tudo ou nada agora. Ainda mais quando vimos o primeiro trailer e avistamos o Woody. Você vê o Woody no quarto da Bonnie e você pensa tipo, o Woody não tava com a Beth? Cavalgando com aquele mano da moto que é dublado pelo Keanu Reeves e aqueles ursinhos maneiros? O bom e velho ataque de fofura. Esse aí é da hora. De onde vocês dois surgiram? Como ele aparece no quarto da Bonnie, sendo que ele seguiu estrada fora? E o filme respondeu muito bem. Eles não deixaram de se comunicar, estava ali o tempo todo. E o mais legal é que mostrou que o Woody, a Beth e os seus amigos estavam à caça de brinquedos perdidos pelo mundo, deixando todo o protagonismo desse filme para Jessie, que virou o brinquedo favorito da Bonnie. Também temos um arco muito interessante com o Buzz, que a todo momento tenta se aproximar mais da Jessie. E com vários Buzzes também, que aparecem em um container naufragado em uma ilha e estão em busca do comando estelar. Nesse filme não tivemos tantos holofortes pra cima do Woody, mas mesmo assim ele acabou sendo muito importante pro filme. E o que eu mais gostei é que mesmo com o arco dos brinquedos, ele foi bem equilibrado, não deixando muita ponta solta e todas as histórias no final se colidindo, foi muito incrível. E o que era a grande dúvida se o filme seria legal com a Jessie como história principal, a história foi muito boa. Lembrou muito o primeiro filme, quando tínhamos aquela briga do Woody e do Buzz como o novo brinquedo do Andy, e agora com uma nova história com a Jessie e a Lily Pad. E aqui nós temos um ponto muito interessante com a história da Jessie. Para quem assistiu os filmes antigos de Toy Story, sabe que a Jessie ela tem um trauma com o abandono. A Emily, a antiga dona, ela não esperava ser abandonada um dia por ela. Você percebe isso na cena de Toy Story 2, quando toca a música delas. E em Toy Story 3, você percebe a dor do abandono quando o Andy não brinca mais com eles. E aqui que o filme te pega numa lição muito incrível. Nós vimos em Toy Story 2, quando a Emily larga a Jessie, pra ela não ficar triste, ela tapa a dor com a viagem da exposição do Japão. E em Toy Story 3, a mesma coisa. Quando ela vê que o Andy ou a Molly, a irmã do Andy, param de brincar com os brinquedos, ela tapa a dor do abandono com a creche. Você percebe que sempre a Jessie tenta tampar a dor do abandono com algo externo. Só que o interessante desse filme é ela se preparando
para não ser abandonada pela Bonnie, já que ela vê que talvez ela seria abandonada novamente. E quando vemos a Bonnie em negação com a Jessie, ela se culpa. Ela tenta salvar o bala no alvo, mas ela acaba se culpando por achar que ela não fez um bom trabalho como brinquedo. Mas aí, quando ela descobre que a Emily nunca esqueceu ela, é nesse momento em que a Jessie descobre a verdadeira lição e entende o seu verdadeiro propósito. Essa cena ela foi maravilhosa. Eu não vou dar tantos detalhes, eu gostaria que vocês vissem, e pra quem viu, sabe o quão emocionante foi. E falando no bala no alvo, eu adorei que ele teve um destaque maior no filme, não só como cavalo de alguém, como o cavalo da Jessie ou o cavalo do Woody, mas na brincadeira, ele foi um personagem principal também, fora os novos personagens que você pensava que seriam vilões e acabam sendo super legal na história. Tinha até um porco chamado Alberto Torresmo. Ah, e vocês perceberam no filme que a Emily apareceu por completo dessa vez? No Toy Story 2 conseguimos ver ela com poucos detalhes, por dois motivos: a tecnologia na época e por causa de orçamento para a criação de muitos personagens. A realidade é que o investimento de Toy Story naquela época eram justamente para os brinquedos. E você percebe que essa mudança de detalhes é apenas nos personagens humanos, geralmente nos personagens que ficam de segundo plano no filme. Você nota que o Andy sofreu muitas alterações desde o primeiro filme até o quarto filme. A própria Bonnie teve pequenos detalhes alterados e enfim vimos como ficou a Emily atualizada. Se notarem os brinquedos, você percebe que eles sofreram poucos detalhes de atualização. Você percebe que o Woody no primeiro filme, ele é mais denso, e nesse segundo filme ele é mais colorido ou até mais brilhoso. Você nota muita pouca mudança, justamente pelo estilo de desenho e pela tecnologia atualizada. E não só isso, nós temos um novo traço de animação. Se você assistir o filme, você vê que tem o modo imaginação. Tivemos isso em Toy Story 3 no início do filme, mas com o mesmo traço. Nesse filme nós já temos dois traços. O original, de quando falamos da história real, e um traço mais caricato, como se fosse de um desenho de criança com giz, lápis de cera, justamente para enfatizar que é a imaginação. Quem envenenou a dama de honra? E não vamos esquecer que o filme não se trata só da história dos brinquedos. Também temos o ato da Bonnie e de uma nova personagem muito fofinha chamada Blaze, que mora na antiga casa da Emily. A história da Bonnie nesse filme se passa quando ela não consegue fazer amigos, pois ela é a única que ainda brinca com os brinquedos. E aí acaba chegando na sua vida a Lily Pad, um tablet que promete interação com pessoas via jogo online, trazendo novas amizades. Você acaba reparando e vendo a Bonnie com os brinquedos dentro do seu mundo, mas quando ela vai pra fora, na intenção de conhecer outras pessoas, ela precisa sair do seu mundo para ser aceita, pois para que ela consiga ter amizades, ela precisa pôr uma máscara social e deixar o que ela gosta de lado. Na vida real não é diferente. Às vezes, para sermos aceitos em bolhas, em lugares, temos que abrir mão do que realmente somos. Isso acaba afetando muito o nosso sentimento, nos deixando tristes e até pior. O filme colocou muito bem os perigos que a tecnologia nos causa. Em várias cenas do filme, vemos crianças apenas focadas em seus celulares, computadores e não tendo a diversão dos brinquedos. Você vê a Bonnie sofrendo bullying por meninas da idade dela, apenas por ela brincar. E no filme tem uma fala muito importante que diz sobre um envelhecimento acelerado através da tecnologia. E aqui que o roteiro entra com a mensagem. O filme não se trata de uma demonização da tecnologia, mas sim do equilíbrio. O que vemos no início do filme, a tecnologia sendo o inimigo para os brinquedos, no final temos ela em prol da felicidade da sua dona. Às vezes vemos a tecnologia como uma grande vilã, mas sabendo usar e com equilíbrio, ela acaba sendo uma grande aliada na vida de todos. E o que esperar de Toy Story agora? Toy Story sempre soube fazer um bom final, sem cenas que mostram uma continuação ou que nos garanta que será o último filme, por mais que não esperávamos um quinto filme. Mas agora, se acontecer um sexto filme, nós vamos ter um leque enorme para uma boa continuação. Como os 3 primeiros filmes foram a história dos brinquedos com o Andy, esses outros 3 filmes podem ser a história dos brinquedos com a Bonnie. E talvez nesse sexto filme, ela já adolescente, ou ela já adulta, passando os brinquedos para suas filhas ou filhos, que era o sonho dos brinquedos com o Andy. O Andy também vai ter filhos. E o Andy vai brincar com a gente, não é?
a gente vai estar sempre perto dele. E agora temos a Blaze, que é uma menina no estilo vaqueira, bem semelhante a Emily, e em algum momento o Woody pode ser citado e a Bonnie lembrar da promessa que realizou ao Andy e começar a procurá-lo. Ou um sexto filme já colocando um novo dono. E uma coisa que eu reparei nas minhas caminhadas por loja é que eu tô vendo muito produtos do Lotso. Camiseta, caderno, até porta-balas. Será que a gente vai ter um spin-off do Lotso? A redenção do Lotso seria interessante. Mas eu gostei muito desse quinto filme. Os personagens novos estão lindos, os antigos ainda mais. O roteiro está maravilhoso e não tem como negar. A mensagem que esse roteiro traz é totalmente incrível, é totalmente marcante, emociona. E na minha opinião, a nota para esse filme é um 8,5. E vou ser bem sincero, na época que lançou o quarto filme, eu tinha dado um 5,5 para ele. Eu acho que depois desse quinto filme vale a pena aumentar um pouquinho a nota pro quarto filme, talvez um 6,5. Vamos lá. E se promete um Oscar para esse filme? Talvez. Eu vou fazer um vídeo sobre as possíveis animações que podem ter sim um Oscar em 2027. Fiquem ligados. Mas e aí? Você assistiu Toy Story? Qual que é o seu favorito da franquia? Deixa aqui nos comentários. Bem, essa é a minha análise. Por hoje é só. Tamo junto e muito obrigado.